Oi, meus amores, tudo bem? Live natalina. Não tô conseguindo fazer um momento prática depois subir, então vambora. Porque não é sobre ver ao vivo, é sobre ficar com a informação aí guardada no campo. Então, eu venho numa sequência desmistificando sobre a festa, não da festa do Natal, da celebração da comunhão com quem a gente ama, que isso é maravilhoso, mas o que realmente está por trás disso, porque a gente já precisa entender em outros níveis e camadas o que é a energia de Cristo, né? Então, eu venho aqui explicar o que quer dizer essa figura fofa do gordinho Papai Noel, a chaminé e os presentes, e a correlação disso com a nossa coluna, a energia Kundalini e Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu escrevi, né, por escrito ontem, um texto falando sobre esse caminho, e aí eu resolvi trazer aqui oralmente explicando, que às vezes é mais fácil, dá preguiça de ler, e eu vou fazer uma costura justamente com outras informações. Então, em primeiro lugar, para que a gente entenda o que é a consciência crística, o que é a descida de Jesus. Então tivemos esse avatar que escolheu como Buda e outros Cristos também descerem para fazerem esse movimento de trazer uma mensagem para a Terra, de fato, o que é a missão Terra, o que é a nossa centelha divina. Quem nós somos, a nossa origem verdadeira. E essa descida, a gente trabalha justamente com download. Então, se você começa a pensar em nível tecnológico, que é para ser pensado, porque a espiritualidade ela é altamente tecnológica. Ela trabalha o tempo inteiro com download e upload. Então, para que vocês saibam como é que funciona as reprogramações, os downloads são literalmente quando você baixa arquivos, você baixa informações e códigos da nuvem. A nuvem é o campo. E não é o campo só da Terra, é o campo da Terra e o campo que sai dessa biosfera terrena. Temos a noosfera, que é onde ficam os nossos pensamentos todos, e aí vai um pouco mais adiante para o nosso campo estelar, do nosso sistema solar, onde tem diversas informações. Então, quando você tem uma descida de consciência através de um corpo encarnado, como foi Buda, Jesus, Tote e afins, esses seres, eles são canais de informação, são antenas que recebem e emitem. Quando você trabalha com esse tipo de coisa, o seu corpo, ele assimila também as informações, porque são muitos códigos. Como é uma tecnologia, essa tecnologia ela trabalha com armazenamento. Iguais, de novo, o telefone e o notebook, os cristais que armazenam as informações. Nós temos cristais nos nossos ossos e nos nossos dentes, que os dentes também é de formação óssea, que faz armazenamento dessas informações. Então, com a descida, Feliz Natal, tia! A descida de Jesus, ela foi mais uma oportunidade e uma manifestação de um ser de consciência elevado trazer através dele códigos de luz para que fosse emitido e emanado para a humanidade, para que a humanidade olhasse ele como uma referência de ser que pode trabalhar o divino dentro de si mesmo e não fora. Ele não queria seguidores, ele queria ser uma referência. Ele não queria salvar ninguém, ele queria que as pessoas entendessem a caminhada que ele fez, é uma caminhada que é passível para todos nós. E aí você tem, então, a descida dessa consciência dourada, que vai fazer todo o percurso da coluna e que mexe com a energia da Kundalini. Aí tem a tal da retificação de coluna. E qual que é o paralelo disso com o Natal, Papai Noel, a chaminé, os presentes? Então eu vou falar primeiro da parte da fabricação do hormônio que é feito aqui no cérebro e que a gente vai fazer analogia com a fumaça da chaminé. E por que a gente vê o azeite ungido? A pineal e a pituitária são duas glândulas aqui internamente que trabalham com o sistema nervoso. A pituitária, ela tem o arquétipo, a funcionalidade arquetípica energética na polaridade magnética,
ou perdão, magnética, isso mesmo, feminino, yin. Então você pega uma pilha, o lado menos é o lado de entrada, que recebe, que absorve. O lado mais é o lado de liberação, de expansão, de envio. É o lado elétrico, masculino e yang. Então, essas duas polaridades nós temos aqui representadas pela pituitária feminino, pineal masculino. Elas juntas secretam um hormônio, um azeite, que é chamado Christus. Esse tipo de conhecimento a gente não foi ensinado nas escolas. Por isso que se falava muito de ocultismo. As escolas secretas, as ordens secretas sempre souberam disso. Por que ocultaram das pessoas? Porque isso traz poder, porque conhecimento é poder. E por que eu martelo isso há tanto tempo? É a primeira vez que eu falo isso no Natal. E que outras fontes também trazem isso. Porque já passou, já é hora do despertar da consciência. E despertar da consciência, ele está ligado com, de fato, você abrir a sua mente para receber e assimilar, interpretar e integrar novas informações, novos códigos, novas transmissões. Então você tem essa produção desse azeite que começa a fazer o caminho da descida e aí ele se aloja por algum tempo na região sexual, tanto do homem como da mulher, para ser fecundado esse azeite. E aí esse lugar, nessa região do chakra sexual, que se chama Belém. Então a gente começa a fazer a associação das simbologias de Cristo, dos presentes, né, os reis magos, o Papai Noel. Depois de um tempo que esse azeite, ele foi fecundado, ele, entre aspas, nasce, ele desce até a região do cóccix, do sacro. O cóccix não parece aquele final de um rabinho de cobra? Quando você pega o seu esqueleto? E a gente traz a simbologia da serpente da Kundalini, que ela unificada, ela tem dentro dela o feminino e o masculino. Percebe? Esse óleo, ele já carrega os códigos feminino e masculino eletromagnético nele. Aí ele desce para aqui. E aí que a nossa encarnação, essa e outras, é o nosso trabalho de restabelecer a subida dele de volta até aqui, para nos conectarmos com o divino. Isso é o rolê. Então você tem a nossa coluna, é a simbologia da chaminé. Gordinho, fofo, Papai Noel, pode-se dizer que seria o nosso aspecto divino, que vem entregando pra gente os presentes, as dádivas. O que são os presentes, as dádivas? Nós mesmos, nossas informações, a gente recordando, recebendo aquilo que é nosso por direito, que é justamente níveis de percepção, de consciência, de interpretação, de análise, em níveis que sejam mais expandidos, mais inteligentes, mais lógicos, mais intuitivos, com melhor desempenho, saindo desse nível aqui de cultura, de saber, de entendimento, de clareza, fazendo assim. E é interessante, né? Porque a nossa coluna é assim, a verticalização. Então, gente, o Natal, na verdade, chaminé, presente, Papai Noel, é uma analogia, é uma simbologia ocultada há muito tempo, para, na verdade, dizer que nós somos esse canal da energia crística. E tudo que a gente não aprende, uma hora faz falta. Então tá fazendo falta pra gente esse tipo de saber. Por que a gente tá passando por tanta coisa? Porque tá faltando, quando fala que falta Deus no coração, falta consciência crística nas pessoas, falta discernimento, falta nível de conhecimento, nível de clareza de vida, nível na qualidade e clareza das prioridades. É muito mais fácil hoje você entrar na internet e ficar sabendo sobre Havaianas. Eu fiquei sabendo agora. Não estava sabendo porque
Enfim, não me alimento disso como preferência. Mas eu escuto porque eu sou, né, a pessoa que está aqui, que vivo na Terra por enquanto. Mas eu posso ouvir sobre isso, mas eu posso e devo ir atrás de informações que sejam de fato edificantes e que sejam de fato mais próximas com a verdade que eu busco. E não tá sobre briga partidária, tá sobre lançamento de não sei o que vai ter a festa não sei aonde, ou porque fulano casou com cicrano, ou porque governante não sei das quantas. Cortina de fumaça. A gente vive por anos em cortina de fumaça. E exatamente quando a gente começa a trabalhar com expansão de consciência, essa fumaça que causa esses véus do esquecimento e os véus da ignorância começam a dissolver. E quando você começa a acessar de fato, por trás da simbologia de todos esses conhecimentos, a gente começa a acessar uma verdade que não tem mais volta. E começa a viver, de fato, uma verdade que pode dizer que é paralela, ou de fato é começar o caminho de volta. Então, meus amores, quando a gente fala de Natal, de nascimento em Cristo, não, vocês podem comer os pernil, fazer aquelas ceias maravilhosas, encontrar com as famílias, com os amigos, que tudo isso é gostoso pra caramba. Eu tive ontem o meu almoço-jantar, foi um almoço, não foi ceia porque minha família viajou hoje cedo pra Bahia, então ficamos lá durante a tarde. Foi uma delícia, ouvindo o som na varanda, um calor da porra, conversando, tomando um vinho. Delícia. Mas não é só isso. A gente precisa entender que isso são momentos gostosos, que às vezes nem são para todo mundo gostosos, sempre sai alguma coisa, algum cacete armado, alguma confusão, às vezes não tá afim de ir, ai, que caceta, eu não queria ir. Então, a consciência crítica é justamente para que a gente entenda que tudo isso que foi fabricado nessa época do ano não tem nada a ver com a descida de Jesus na Terra. O resto é tudo história. E algumas histórias a gente gosta de ouvir para embalar para dormir, né? Mas outras é bom que a gente ouça para despertar, para acordar do sonho. Um beijo no coração e Feliz Natal.